E aí, pessoal, hoje eu vou fazer um conteúdo que é muito comum lá no Instagram, mas eu tô começando a trazer alguns conteúdos exclusivos pra cá. Eu gosto sempre de comparar dois famosos que são muito parecidos, né, e explicar pra vocês o porquê dessa similaridade a partir do conhecimento do visagismo, pra gente entender mais sobre traços faciais. Eu adoro esse tipo de conteúdo porque mesmo quem não faz a consulta pode se autoanalisar, né? Ela pode observar esses atores e começar a perceber traços únicos e individuais deles que podem ser parecidos com o de vocês e vocês podem se autoanalisar entendendo como que a gente chama certo tipo de traço facial, como que é o conjunto de vocês de beleza, né? O que faz vocês serem únicos. Então eu gosto bastante desse exercício. A primeira dupla de personagens aí que a gente vai falar é o Timothée Chalamet. Acho que é assim que fala, é francês, tá? Enfim, chutei. E a Natalia Dyer. Eles dois são muito parecidos, como vocês podem ver. E não são irmãos, não tem nenhum parentesco e é pura casualidade do destino. E eu quero dizer pra vocês o porquê disso. Primeiro, vamos concentrar no formato do rosto, né, gente? Eles têm bastante linha reta, mandíbula marcada e também linha diagonal, fazendo esse queixo mais agudo, mas o fim dele vocês podem perceber que é mais reto. Até diria que poderia ser um hexagonal de lateral reta, teria que observar pessoalmente ou, enfim, com mais propriedade no online, mas a partir de fotos eu acho que tá aí nesse caminho. Além disso, eu falo sobre os olhos, que são bem arredondados, são médios, né, não são tão grandes. O nariz é absolutamente estreito. E quando eu falo da boca deles, a gente também não vê lábios muito presentes. O lábio superior é um pouquinho menor do que o de baixo, né? Mas eu destacaria aí a coloração pessoal também, sendo muito parecida. Eu não sei se é da mesma cartela, mas eu vejo o contraste pessoal igual, que é o alto contraste. O que significa o alto contraste? Diferença alta entre claros e escuros na beleza de rosto, cabelo, pele e olhos, né? Então, quando a gente fala deles, você vê que o cabelo é bem escuro, a pele é bem clarinha e esse alto contraste é comum dos dois. Tanto que faz os dois ficarem muito bem com cores mais escuras e intensas, porque contrasta com a pele, o cabelo ele aguenta e aí fica tudo muito harmônico. Não é mesmo? Cartela eu não consigo garantir, mas o alto contraste realmente é muito parecido. Eu diria que as principais características parecidas deles são o alto contraste, o formato do rosto e óbvio que esses pequenos traços faciais parecidos, até mesmo a própria sobrancelha. Eu vejo o Timothée com um pouco mais de sobrancelha mais grossa, mas a forma deles, das duas, é um pouco mais reta e que faz esse conjunto ser tão parecido. E aí eu gosto de explicar pra vocês terem essa percepção. A segunda dupla é uma dupla de irmãos, que já tá o quê? Um pouco mais como eu posso dizer, compreensível os dois serem parecidos, né? Puxaram pai e mãe. Mas tem algumas diferenças que eu quero também destacar. Eu tô falando do Chris e do Liam Hemsworth, uma dupla de irmãos que é muito admirada mundialmente, tem muita harmonia e de beleza, mas eu vou explicar um pouquinho sobre os traços faciais, a beleza deles e o porquê deles serem tão parecidos mesmo, assim, é um pouco compreensível, mas você vê muitos irmãos diferentes, então vamos entender o porquê que eles são tão parecidos. Bom, primeiro de tudo, baixo contraste, pessoal. Eu falei muito da primeira dupla, que era alto contraste, essa dupla é baixo contraste. Significa que tem um baixo contraste, uma baixa diferença de claros e escuros no rosto. Então, pele, cabelo e olhos todos em cores mais parecidas, né? Então, o cabelo é loirinho, a pele é clara, o olho também é claro e faz com que eles sejam parecidos muito por conta das cores, né? Então, todas muito homogêneas nesse baixo contraste nas duas belezas. Mas quando eu falo de formato de rosto, eu já vejo uma certa diferença. Se no primeiro a gente viu muito parecido, né? Eles dois têm uma certa diferença. Eu diria que o Chris tem um rosto mais hexagonal de base reta, mais largo. E o Liam, não tenho certeza se mas enfim, pode parecer um pouco mais retangular, que ele é mais comprido e fino, né? Mesmo tendo linhas retas, mas é mais comprido e fino. Pode até ser também o hexagonal de lateral reta, mas não de base reta, mais largo, como é o do Chris. Então, parece que eles têm traços faciais muito parecidos, que eu vou destacar quais são, mas em formas diferentes. Então, isso gera bastante diferença. Quando eu falo dos traços faciais, olhos cerrados, os dois têm, que é esse olhinho mais cerradinho, né, que a gente não consegue ver o olhão todo, e gera uma energia masculina, uma certa atratividade, esse olhar mais penetrante que os dois têm. Sobrancelha também grossa e reta, os dois têm. Quando a gente fala de altura de testa, é bem parecida, não é uma testa muito alta. Quando eu falo de nariz, os dois estreitos também, boca, o lábio superior mais fino, o lábio inferior mais grossinho.
Um sorriso largo, os dois têm, mas não são dentes tão grandes e eles também são mais retinhos, não são tão ovalados. Quando eu falo de queixo é um pouco mais parecido, como eu falei, por conta do rosto mais comprido do Liam, eu vejo um queixo um pouquinho mais presente, mas os dois têm uma proeminênciazinha que dá pra perceber nas fotos. Quando a gente fala sobre o tipo de barba, bigode e cabelo, eles atualmente estão muito parecidos. Na época do Thor, o Chris usava outro tipo de cabelo, cabelão, que até diferenciava mais eles, mas com a beleza parecida e ainda com essa questão, né, de terem cabelo e barba muito parecidos, eles estão ainda mais parecidos. Olhos claros também, né, os dois têm, eu falei dessa característica da primeira dupla, mas também os olhos claros fazem a gente olhar e também ver uma similaridade muito grande, e é basicamente isso, né, duas beldades aí, pra vocês entenderem o porquê deles serem tão parecidos. O pai também é parecido, hein, gente, que depois eu fui pesquisar, não vi a mãe, só falta a mãe ser parecida com o pai, né, mas eu vou colocar o pai também aqui do ladinho, pra vocês verem como que é um gene forte. E na terceira dupla a gente vê dois irmãos também, só que uma mulher e um homem, gêneros diferentes. É a Meg e o Jake Gyllenhaal. Os dois são bem parecidos, de novo, contraste pessoal alto, o olho até clarinho, mas o cabelo bem escuro e a pele mais clara. Eles nessa foto, inclusive, estão bem alto contraste. Às vezes eu vejo o Jake em alguns filmes que ele tá mais médio contraste, mas nessa foto ele tá mais alto contraste. E eu vejo que eles têm bastante similaridade também de traços faciais. O formato do rosto eu já acho diferente também. O Jake tem um queixo um pouco mais reto, a Meg a gente vê um queixinho mais pontudo, mais agudo, com linhas mais diagonais. Mas quando eu falo dos traços faciais, olhos muito arredondados, claros e com um leve caidinho. Pra mim, eu acho que o olhar é a marca registrada deles e o que faz eles serem mais parecidos. Inclusive, é uma característica que faz eles serem sempre mocinhos nos filmes, né? É um olhar muito suave, é um olhar que traz muita doçura pra imagem, então acaba que você... Só se for pra surpreender, um olho parecido com o Hugh Grant também, que tem esse olho mais arredondado e caidinho, que também faz sempre mocinhos. Eu até recentemente vi uma série com ele que ele era vilão, mas realmente surpreendeu, porque você olha, imagem, primeira impressão, você já acha que por conta desse traço facial ele é mais doce de personalidade. Quando eu falo de nariz também estreito, todos eles aí, impressionante como a gente tá vendo essa mesma característica. O sorriso é mais estreito, não é muito largo. Os lábios são estreitos também, a gente não vê lábios tão presentes, tá? E quando a gente fala sobre o sorriso, os dentes são maiores e é bem empático porque são dentes mais ovalados. Mas eu diria que são mais essas as similaridades. Aí na quarta comparação, eu tô falando da Dakota e da Elle Fanning, que são estrelas aí de Hollywood há muitos anos, desde criança, né? E são muito parecidas. Destacaria que é tudo igual, baixo contraste, o nariz estreito, o sorriso também não é muito largo, os dentes são menorzinhos, até dá um aspecto de menina para as duas nesse sentido. Formato de rosto muito parecido também, mais largo, podendo até ser o quadrangular. E quando a gente fala sobre a única grande diferença delas duas é mais no olhar. A gente vê o olhar da Dakota um pouco maior, um olho bem arredondado e aberto e grande. E quando eu falo da Ellen, a gente já vê um olhinho que é um pouquinho menor e não tem essa abertura toda, né? Então, pra mim, a grande diferença das duas, porque de resto são muito parecidas. Saindo de irmãs, indo de novo, né, como eu comecei, para pessoas que coincidentemente são muito parecidas, eu tô falando da Katy Perry e da Zooey Deschanel. As duas são muito parecidas. Eu vejo o filme da Zooey e eu falo, gente, é a Katy Perry. E muitas vezes, em momentos de vida, elas cruzavam aí cabelo, corte de cabelo, né, que estavam ainda mais parecidas ainda por conta do estilo do corte. Bom, alto contraste as duas têm, você já sabe, diferença alta aí de cabelo, pele e olhos. O olho é claro, mas o cabelo é tão escuro e a pele é tão claro que é mais alto contraste mesmo. Quando a gente fala dos olhos abertos, arredondados e muito azuis, olhos de criança que querem descobrir o mundo. Impressionante como são arredondados os da Katy Perry e o da Zooey. Nariz estreito também, lábios mais presentes e mais curvadinhos. E o formato do rosto, eu diria que as duas têm um rosto um pouco mais oval. Na verdade, a Zooey pode até ter um rosto mais hexagonal, tá? Porque eu vejo mais linhas diagonais, mas parece, né? Eles são mais ou menos do mesmo tamanho. E quando a gente fala sobre pescoço, também as duas têm um pescoço mais alongado. Nessa foto elas estão muito parecidas, principalmente por conta do corte de cabelo. Então as duas são muito empáticas com todas essas características. Tentei resumir, claro que se fosse uma análise numa consulta, aprofundaria muito mais, diria os significados, falaria como é essa proporção do nariz com o olho, várias outras questões, mas é legal já começar aqui no YouTube de uma maneira mais simples, para vocês irem cada vez mais sendo observadores sobre outras pessoas, outros atores,
a partir da minha ajuda. E vai ser sempre um prazer estar aqui trocando com vocês. Gente, esqueci de falar isso no outro vídeo. Se inscreve no canal, curte, por favor, para esse vídeo ser espalhado aí para mais e mais pessoas. E esse conteúdo que é super bom, assim, pra gente ser mais observador no dia a dia, as pessoas terem esse conteúdo aí bem gratuito, né? Que é um prazer pra mim dividir com vocês. Beijo grande e até a próxima.